Boa noite e obrigado pela oportunidade que me dão de partilhar algo da palavra de Deus convosco. Eu peço, em primeiro lugar, desculpa a algum dos meus ouvintes que me estejam a ouvir falar sobre este assunto, não pela primeira vez, mas acho que também não precisaria pedir desculpa porque é um tema, acho que é muito importante e nós precisamos ser alertados para os perigos que nos... o diabo tenta prejudicar-nos, tenta complicar a nossa vida o mais possível. Ele sabe que não pode tirar a nossa salvação, portanto ele tenta tornar a nossa vida o mais complicada possível. Isto vem o que eu vou falar faz parte de uma série de estudos que já de palestras, de mensagens que já dei sobre o tema. Este mundo não é para crentes. Este mundo é adverso, é difícil, é hostil ao crente. Não esperemos ter uma vida provavelmente facilitada. Não esperemos que um mundo que rejeita Deus vá querer alguma coisa connosco, e não esperemos que sentirmos particularmente bem num mundo assim. Que Deus nos livre de nos sentirmos tão bem neste mundo hostil, neste mundo que não quer nada com Deus, que tal como um pouco como Ló. Não quero ser injusto para com Ló, mas de certa forma Ló, a dada altura, já se sentia bastante integrado em Sodoma. Que Deus nos livre de pactuarmos, de deixarmos como Ló fez. Primeiro aproximou-se de Sodoma, entrou em Sodoma e depois deixou que, de certa forma, Sodoma entrasse nele. Olha, Daniel, desculpa lá, antes de tu prosseguires, sim. Só para dizer o seguinte, eu não sei qual é a dimensão da palestra ou das palestras, mas sente-te à vontade para poderes usar várias vezes, portanto não tens que estar a correr, vai com calma. Sim. Mas estás a perceber? Estás perfeitamente à vontade. Eu sei. Assim, e o tema, como podem ver aqui pelo que estou a mostrar, o título seria Que pessoas nos convencer? A dada altura, no final da sua segunda epístola. Obrigado, Carlos, por me deixares à vontade. Portanto, eu posso fazer como Paulo e alargar a prática até à meia-noite. Afastem-se das janelas, porque senão podem... Não, estou a brincar. Então, o tema é que pessoas nos convencer. E Pedro, no final da sua epístola, a dada altura, fala sobre o destino do mundo físico no qual vivemos, e ele diz que mas o dia do Senhor virá como estrondo, virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, depois de parecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Claro que eu estava a falar a um povo que tinha uma esperança diferente da nossa, de certa forma diferente, mas aqui o que eu queria salientar é esta expressão: que pessoas nos convencer. No meio deste mundo corrompido e perverso, Paulo também nos diz para que devemos ser como astros neste mundo. Ele diz isso aos filipenses, que nós devemos viver neste mundo como astros, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Se alguém deseja um estrelato, é este tipo de estrelato. É ser um astro, ser de certa forma uma estrela, é desta forma. Então, eu vou falar-vos hoje, vou tentar falar sucintamente, mas dando alguns exemplos, de como este mundo tem vindo a corromper-se, a decair. Este mundo não é maravilhoso, como dizia aquela música, What a Wonderful World. O mundo não é nada maravilhoso, o mundo não é nada daquilo que os crentes pensam, que é um mundo belo, uma coisa boa. Não, o mundo é adverso, o mundo é hostil. E tem vindo a decair cada vez mais. E nós, olhando um pouco para trás, olhando algumas décadas para trás, e comparando com os dias de hoje, vemos hoje coisas impensáveis. Eu tenho dito esta frase:
espero a minha ideia não é chocar ninguém, mas pensarmos um bocadinho. Nós hoje vestimos-nos na igreja de uma forma que, se calhar, há 50 anos seria proibido na praia. Só para pensarmos um pouco como os critérios têm vindo a decair. Isto faz parte de uma decadência moral e espiritual, e hoje em dia aceitam-se coisas que noutro tempo seria impensável. Nós ainda há bocado falávamos sobre o padrão para ser um recuperado de Covid, e o padrão mudou completamente. O padrão para ser recuperado de Covid há uns meses era preciso 2 testes negativos. Hoje em dia nem sequer é preciso ter um teste negativo para ser dado como recuperado. E hoje em dia, um critério para ser marido e mulher já não é o mesmo que há 50 anos. E que desde o princípio do mundo. O critério já não é um homem e uma mulher para toda a vida. Com a bênção de Deus. Na presença de testemunhas. Já não é isso. Agora já pode ser homem com homem, já não é para toda a vida, já não é preciso algo que seja feito com a bênção dos pais. Os critérios mudaram completamente. Então temos vindo a assistir, como eu disse, a uma degradação moral e espiritual. E eu vou falar-vos então daquilo que designei por ciclo da decadência moral e espiritual. Vários assuntos fraturantes na nossa sociedade têm vindo a passar por uma série de... Eu elenquei 6 passos, 6 fases, e que passam do impensável, do absolutamente reprovável, repugnante, para algo que é tido como banal, algo que é celebrado. E se nós pensarmos, por exemplo, vou dar um exemplo, na questão da homossexualidade, que é algo que hoje é tido como... já praticamente foi dado ponto final, não há mais discussão. Ai de quem se atrever a dizer... Não é... nem sequer a dizer que é pecado, é dizer que não concorda, que não acha bem. Quem se atrever a isso é rotulado de intolerante, das coisas piores que se pode chamar alguém. E há poucos anos era absolutamente impensável. E também tenho dito que, a frase não é minha, mas aquilo que uma sociedade tolera, aquilo que uma geração tolera, a geração seguinte abraça. E a frase é esta: aquilo que uma geração tolera, a seguinte abraça. E eu até acrescento: aquilo que uma geração tolera, a seguinte abraça, e a geração seguinte na igreja abraça. E isso tem acontecido em muitos casos. E vamos ver alguns. Então, o ciclo da decadência moral e espiritual, muitos destes assuntos que eu depois vou mostrar-vos aqui, vão aparecer aqui, começa por ser algo vergonhoso, imoral ou até ilegal. Há situações, há práticas, há conceitos que em tempos seria vergonhoso, ai de quem se atrevesse a enveredar por um certo comportamento, era imoral, ilegal e até impensável. Só que o que é que a Bíblia diz sobre o homem? Que os homens são inventores de males. A palavra de Deus deixa isso bem claro, e também em Romanos 1 nós lemos que, a dada altura, Deus, como o homem não se quis importar com Deus, não quis saber de Deus, Deus lhe entregou um sentimento perverso. E fala claramente, está ali claro, a questão da homossexualidade, entre outras. Mas é como se Deus, vendo a rejeição do homem, dissesse: é isso que queres? Então, força. Entregou-os a um sentimento perverso. Então, há aqui várias coisas que começaram por ser vergonhosas, imorais, ou até ilegais, ou até impensáveis. Nós podemos pensar na questão até do divórcio, que há de quem se atravesse, há alguns anos, era vergonhoso, era imoral, até era ilegal. E a questão do aborto, e tantas outras. E reparem como estes assuntos passaram algum tempo, não todos ao mesmo tempo, porque isto há
há uma sequência, não vem tudo, estes temas não surgem todos ao mesmo tempo. Reparem, por exemplo, a questão, onde é que nós já vamos? Há uns anos começou-se a falar das uniões de facto, uniões de facto entre pessoas do mesmo sexo. Diz, não é casamento, é uma união de facto. Depois veio o casamento. Depois não veio logo a questão da adoção. Passado algum tempo veio a coadoção. E qual era a ideia de coadoção? Era uma pessoa que tinha, de um relacionamento anterior, um filho, podia, o seu parceiro, marido, legalmente marido ou mulher, poder também partilhar aquela criança. Mas agora também já há adoção, ou seja, estas coisas vêm umas após as outras, não vêm todas ao mesmo tempo. E há coisas que neste momento ainda estão no domínio do vergonhoso, imoral ou ilegal, mas é uma questão de dar tempo ao tempo para elas chegarem lá. Então, estes temas, alguns deles vão passando a um tema tabu, algo que nem se fala. Não se fala, mas sabe-se que existe, mas nem sequer ninguém quer abordar, ninguém quer falar destes temas. E é muito importante nós, na Igreja, no contacto com os nossos jovens em particular, não termos temas tabus. Não é estar a falar de certos assuntos de uma forma imoral, de uma forma demasiado explícita, mas deixar-vos bem claro que estas questões existem. Não é mantê-los na ignorância, como fizeram na geração dos meus pais, e quase todos que são da minha idade, ou até um bocadinho mais novos, até os mais velhos que aqui estão, quase ninguém teve com os seus pais uma conversa clara e aberta sobre sexo. Os pais não falavam e esperavam que os seus filhos não fizessem asneiras. Era esperar que chegassem à idade adulta, casassem e não fizessem asneiras ali pelo caminho. Estes assuntos não eram tratados e com muitos efeitos negativos em alguns casos. Portanto, nós não devemos ter estes temas como tabu, devemos falar sobre eles. Mas claro que há certas coisas que até dizê-las é torpe. Não vamos estar a entrar em pormenores, mas deixar bem claro que estas coisas existem e saber aconselhar os nossos jovens, os nossos filhos. Algumas destas situações são depois vistas como um drama, como uma doença, como uma dificuldade pela qual a pessoa está a passar. E dou um caso muito claro. Nós, na questão do aborto, nós vemos-nos muitas vezes em filmes ou em relatos de pessoas, vemos a pessoa que passa por um drama. Coitada daquela pessoa, está naquela situação tão complicada. E somos, por vezes, até em filmes ou no tipo de meio, nós podemos nos sentir tanto na pele de outra pessoa que está a passar por aquele drama ou por aquela doença e até criarmos alguma empatia com aquela pessoa. E até pensarmos, olha, realmente é complicado. É complicada a situação pela qual tu estás a passar. Eu compreendo esta decisão que tu vais tomar. E os filmes são peritos nisso. Por exemplo, algo que era muito comum, hoje em dia é banal, era um pouco comum, aparecia a espaço, mas hoje em dia já nem é preciso essa narrativa. Vocês lembram-se, há alguns 10 anos, ou pouco mais, nas telenovelas quase sempre, havia aquela pessoa que tinha, aquele rapaz que tinha um namorado, mas a família não aceitava, e nós acabávamos por sentir compaixão daquela pessoa. Não estou a dizer que ela não mereça compaixão, mas quase a desejar que aquela relação desse certo. E porquê? Porque a família, intolerante, antiquada, retrógrada, não aceitava que o amor entre aquelas duas pessoas pudesse ser aceito. E lembro também de um filme que vi já há alguns anos, em que são 2 filmes, Antes do Amanhecer e Antes do Anoitecer. São 2 filmes com um espaço de 10 anos entre eles. No primeiro filme é um
casal romântico que se desencontra, no tempo pré-telemóveis, desencontram-se, e aquilo poderia ter dado um grande amor, mas não calhou. Não calhou porque se desencontraram. Passados 10 anos, já estão os dois casados, cada um com o seu cônjuge, e voltam a encontrar-se. E eu dei para mim a ver o filme e a pensar assim, olha, o que era giro mesmo, estas duas pessoas entendem-se tão bem, o que era mesmo bom era ele deixar a mulher, ela deixar o marido e ficarem os dois, porque ficam tão bem juntos. É terrível. Por pouco que os meus pés, como dizia o salmista Asaf, por pouco que eu me deixei levar por isto. E isto tem acontecido muito, com certos casos que são dramáticos e que nos deixam a pensar, realmente, aquela pessoa merece ser feliz, realmente aquela situação é dramática. E lembro, por exemplo, de um filme que tratava do assunto da eutanásia, O Mar Adentro, que é um filme muito emotivo, que eu não cheguei a vê-lo, mas sei que era muito uma grande interpretação do ator em causa, e uma pessoa chegava a ver aquele filme e pensava, realmente, eutanásia tem de haver eutanásia. Aquela pessoa tem direito a morrer. E porquê estarmos a privá-lo daquela decisão? É de facto um drama pelo qual as pessoas estão a passar e somos levados a criar certa empatia com a pessoa. Atenção, eu não vou dizer de vamos ser insensíveis. Eu quero lá saber que a pessoa seja homossexual, que a pessoa queira morrer, que aquela mulher esteja grávida e que aquela gravidez vai complicar grandemente a vida. Não vou dizer que não vamos ser insensíveis, mas não devemos ir ao ponto de dizer, ok, ela deve tomar aquela decisão. Apesar de tudo aquilo em que eu creio, tudo aquilo que a palavra de Deus diz, está contra. Estas situações que passaram por estas fases todas, chega uma dada altura que é uma escolha. Há uma expressão que se ouve muito, particularmente nos Estados Unidos, sobre a questão do aborto, que é women's right to choose about her own body. O direito da mulher escolher sobre o seu próprio corpo, que é uma frase horrorosa, porque não é o seu próprio corpo, mas é uma escolha. Ou seja, reparem como no caso do aborto, algo que era vergonhoso, imoral e ilegal, passou por estas fases todas, passou pelo assunto tabu, passou pelo drama, agora é uma escolha. Agora já é bem mais do que uma escolha. Agora já nem sequer é uma situação dramática. Só muito rapidamente sobre a questão do aborto. Um dos argumentos das pessoas que estão favoráveis ao aborto e agora com o mais provável desfecho das eleições americanas, eu creio que virão tempos bem complicados para a causa pró-vida nos Estados Unidos e não há de ser fácil. Eu não gostava de estar na pele de alguns dos crentes sinceros que lá há, que são alguns, são bastantes, mas eu tenho uma certa um certo receio por eles. Então, o que é que há muito? Há o conceito de justiça reprodutiva. Eu já ouvi esta expressão, justiça reprodutiva. O que é que se entende por justiça reprodutiva? Que é uma expressão muito, muito interessante, justiça reprodutiva, que é assim, isto é terrível e é resultado de rejeitar os padrões de Deus, que é, quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, pode resultar uma gravidez. Pode resultar uma gravidez, mas só para uma das pessoas, que é para a mulher. O homem, hoje em dia já nem posso dizer isso, porque já se fala de homens grávidos, não é? Infelizmente, com a agenda da ideologia de género e da transexualidade, mas já se fala de homens grávidos, que é uma impossibilidade científica, mas que para acomodar aquilo que eu chamo um delírio, um distúrbio de uma pessoa. Agora já há pessoas há homens que podem ficar grávidos. Mas então, a mulher pode ficar grávida, mas o homem não é? Portanto, por uma questão de justiça, a mulher também deve, tal como o homem pode largar uma relação sexual sem qualquer tipo de
de problema em relação à gravidez, a mulher também. A mulher, por uma questão de justiça reprodutiva, a mulher, para a mulher poder verdadeiramente estar em pé de igualdade com o homem, deve ser permitido isso. E por isso agora é uma escolha. Já não é sequer nenhuma daquelas coisas que eles estão antes. Já não é uma escolha. E em tempos a homossexualidade era visto como uma doença, mas agora é visto como uma escolha. E estas coisas, passado algum tempo, depois de muita influência da comunicação social, das escolas, e temos de estar atentos aos nossos filhos, porque estas coisas também são introduzidas, são dadas aos nossos jovens, sem que nós tenhamos consciência disso, e sem que nós tenhamos até voto na matéria sobre o assunto. Depois de haver um consenso na sociedade, isto acaba por ser legislado até. E é um direito. Já não é só uma escolha, é um direito. Os chamados direitos reprodutivos da mulher, por exemplo. Direitos reprodutivos. O direito que a mulher tem, deve ter, aos olhos de alguns, de poder escolher quando e com quem ter filhos. Isto é terrível. E é legislado. Muitas destas coisas que são imorais, que são... Porque, à luz da palavra de Deus, muitas destas coisas que eu vos vou falar agora a seguir continuam a ser vergonhosas, imorais, ilegais. Sim, à luz da lei de Deus, são ilegais e deviam ser absolutamente impensáveis. Mas depois de passar por todas estas fases, chega a ser celebrado, banalizado. Certas coisas que as pessoas deveriam ter vergonha, né? São celebradas. Há pessoas que... Há um conceito, não sei se já ouviram, que é o shout your abortion, ou seja, grita bem alto que tiveste um aborto. Não tenhas vergonha. E acaba por ser banalizado. Há 20 e tal anos, alguns diziam, como o Bill Clinton, um presidente dos Estados Unidos nos anos 90, dizia que o aborto devia ser safe, legal and rare. Seguro, legal e raro. Hoje em dia o raro já nem faz parte, porque as pessoas devem ter direito a fazer aquilo que querem com o seu corpo. Então há vários temas em que nós vemos este ciclo, esta sequência de passos na nossa sociedade. Um deles é o aborto, passou vergonhoso a algo que é, hoje em dia, celebrado. E só para ter uma ideia, há pessoas que penso que em janeiro, uma atriz que foi receber um prémio de melhor atriz, não sei se foi nos Oscars, foi num daqueles espetáculos de Hollywood, em que ela disse que não teria conseguido chegar onde chegou se não fosse o direito de abortar. Ou seja, ela alcançou a carreira que alcançou, sacrificando pelo caminho os seus filhos. E é terrível isto. Isto é celebrado. Nós temos também o infanticídio, porque também já se fala e já se pratica o infanticídio. Por exemplo, se uma criança sobrevive a um aborto, ou seja, se há um aborto mal sucedido, não é garantido, queriam passar leis em alguns países, de haver uma proteção àquela criança cujo aborto falhou, e alguns opõem-se. Ou seja, a mãe não deseja ter aquela criança, ela sobreviveu ao aborto, mas não vamos cuidar dela, vamos deixá-la morrer. É terrível. A eutanásia também há casos em que a eutanásia é quase vista de uma forma... Há uma glorificação da eutanásia, por exemplo, aquele casal de velhinhos, uma história de amor bonita, eles até decidem os dois morrer na mesma altura e vão a uma clínica. Isto é glorificado. A fornicação. Isto até, no meio daqueles que se dizem crentes, isto começa a ser banal. Eu
Eu ouço falar, e estou a falar disto com toda a frontalidade, porque eu quero que percebam que isto é grave. Eu ouço falar de casos, não casos concretos, mas ouço falar de jovens crentes, supostamente crentes, ativos nas igrejas locais e que vão de férias juntos. Eu não nasci ontem e não preciso pensar muito para perceber que jovens namorados que vão de férias juntos, sozinhos, pode dar lugar a algo que é claramente contra a vontade de Deus, que é o sexo fora do casamento. O sexo antes, fora, e o sexo depois do casamento. São coisas claramente contrárias à vontade de Deus. Temos o juntamento, que hoje em dia também há igrejas que já aceitam pessoas que não estão casadas, estão só juntas, e os argumentos usados para defender estas coisas são os mesmos que os descrentes usam. Não há um papel que vai fazer a diferença, e é muito mau. O adultério é glorificado, em certos casos, é glorificado. Olha, aquele homem que é um conquistador, que tem várias... Olhem só para as mulheres que aquele homem já teve. O divórcio também é banalizado, é aceite em algumas igrejas, com toda a naturalidade, e o recasamento, não é? O recasamento que apareceu agora ali, também é visto como com toda a naturalidade, e algumas igrejas têm vindo a ceder. Cedem nestas áreas. E isto, aquilo que era verdade há 50, há 100, há 1000 anos, à luz da palavra de Deus, continua a ser verdade hoje. Mesmo que haja casos muito complicados, muito dramáticos. Eu não resisto eu creio que sei onde é que está essa passagem. Alguns conhecerão melhor. Mas há em Números 22, 23 e 24, não, Números 22, 23 e 24, nós vemos a história de Balaque e Balaão. Balaão, aquele profeta que vocês já ouviram, da jumenta que falou, e a dada altura, é curioso que o rei Balaque pede a Balaão para ir amaldiçoar o povo de Israel. E ele, vocês conhecem mais ou menos, ele inicialmente não quis ir, mas depois também, devido ao dinheiro que estava envolvido, acabou por ir, mas acabou por abençoar o povo de Israel. E depois, lemos a dada altura que ele foi cada um para o seu caminho, lemos isso no final de Números 24, mas percebemos, depois com a leitura do resto da palavra de Deus, percebemos que o Balaão deu ali alguma sugestão, e o que é que aconteceu? Os israelitas acabaram por se misturar com as moabitas. E então, a dada altura, há um dos chefes de Israel que, isto lemos em Números 25, 6. Ou seja, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, mas sugeriu ao rei Balaque, pelo menos é o que eu percebo, que tentassem misturar as mulheres dos moabitas com os israelitas. E a dada altura, houve lemos isso em Números 25, 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Ou seja, uma situação dramática, quase que a dizer, olhem, eu estou aqui com esta mulher, permitam-me ficar com esta mulher. Atenção, eu não vou advogar o que aconteceu a seguir, mas naquele momento era o que era necessário. E então o que é que aconteceu? Finéias, um neto de Arão, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou no meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após do varão israelita até à tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Ou seja, perante uma situação dramática e complicada, que nós podemos mesmo reconhecer, é uma situação difícil. Não vamos ignorar isso. Mas não é por causa disso que vamos mudar o que a palavra de Deus diz claramente sobre o assunto. Não vamos tratar com a sensibilidade, não. Aqui, claro que os tempos
A forma de Deus tratar com estas situações era diferente, né? Mas o que fica aqui claro é, não vamos ceder. Não vamos, realmente é uma situação complicada, vamos abrir aqui uma exceção. Depois abrimos uma exceção, e isto é aquilo que se chama uma caixa de Pandora, depois não sabemos onde é que isto vai parar. Portanto, isto é apenas este exemplo para vos mostrar como não devemos ser complacentes, de fazer cedências em relação ao pecado. Temos a prostituição, também é algo que, em alguns casos, até é celebrado, é visto, glorificado. As prostitutas de luxo. Masturbação. Também não vamos dizer, como diz o mundo, é natural explorares o teu corpo. Havia umas recomendações completamente absurdas de uma universidade, agora recentemente, por causa do Covid, que dizia, entre outras coisas, imaginem, aos jovens universitários, que partiam esta universidade a partir do princípio que eles iam ter sexo casual, diziam para, pelo menos, usar máscara, para evitar o contágio. Imaginem o ridículo a que chegam. E diziam assim, diminua o seu número de parceiros sexuais e, acima de tudo, o seu parceiro sexual mais seguro é você mesmo. Ou seja, a incentivar uma prática que, claramente, errada, porque é sexo fora do casamento. A homossexualidade, onde é que isto já vai? Já é completamente banal, e ai de quem se atreva a falar ligeiramente contra, não é ser homofóbico. Qualquer pessoa que diga, olha, eu considero que é um comportamento não natural, mas que as pessoas têm o direito a viver a vida como bem entenderem, não os vou proibir de fazer aquilo, mas não concordo com aquela prática. É logo homofóbico para cima. Adoção para homossexuais, reparem como as coisas foram a homossexualidade, adoção para homossexuais, o incesto. O incesto hoje ainda é ilegal, mas há quem já começa a aceitar com alguma naturalidade a poligamia, a partir do momento em que o casamento já não é entre um homem e uma mulher. Porque é que não há de poder ser entre vários homens e várias mulheres? E até há um programa num canal no TLC, em que fala de um homem que tem várias mulheres e dos dramas. Ou seja, vai-se tornando, vai-se começando a tornar mais normal. Nós até já vimos estes casos. É terrível. A transexualidade, hoje em dia, é banal. Por exemplo, o muito provável próximo presidente dos Estados Unidos, em relação a uma pergunta que lhe foi feita por uma mãe que tem uma criança que diz transexual, uma criança de 8 anos, disse que acha muito, ele a dizer que acha muito bem, que as pessoas devem ter direito à afirmação do seu sexo. Uma criança de 8 anos. E cada vez mais cedo isto começa. E vocês têm seguido alguns casos muito complicados, até de pais que veem os seus direitos parentais serem retirados ou limitados devido a não aceitarem que a sua criança enverede por esta decisão que vai afetar de forma grave a sua vida. Porque pensam que é uma solução, mas não é. E o mundo o que é que faz muito? Oferece soluções rápidas e fáceis. O aborto é uma solução rápida e fácil para um problema. Não queres ter isto? Ok, nós temos aqui a solução. Podes matar o teu filho. Tu não te sentes bem com o corpo que tens? Hormonas para cima e o problema fica resolvido. Não fica. Há muitas pessoas que se arrependeram amargamente da sua escolha. Depois há pessoas que nem sequer nem é de um género nem de outro, género não binário, e vocês sabem que agora não há de 2 géneros, nem sequer há um número finito, é um espectro, tal como as cores do arco-íris. Já agora, só por curiosidade, a palavra género, há alguns anos, não tinha nada a ver com sexo. Isto foi introduzido, uma palavra género só tinha aplicação na gramática. Por exemplo, cadeira tinha e tem género feminino.
quadro tem género masculino. E a palavra género era apenas usada para este fim. Depois é que foi-se introduzindo a questão de género para distinguir de sexo masculino e sexo feminino, e neste momento é uma confusão que já tem dificuldades em entender o que se vai passando. Mas sei que é uma agenda anti-Deus. Isso é que é importante que nós percebamos que é o inimigo das nossas almas que está a querer trabalhar e a dificultar cada vez mais a nossa vida. Qual é que foi agora? Pedofilia. Pedofilia. Podem pensar, pedofilia está longe. Não está assim tão longe quanto isso. Provavelmente, há cerca de 2 meses, vocês ouviram falar de um filme francês que acho que ainda está, na Netflix, que é o Cuties, em que aparecem crianças de 11 anos, mais novas se calhar de qualquer um dos que aqui estão, em danças sensuais. E quem se atrevia a falar mal disto era visto como alguém que retrógrado. E a questão da pedofilia não está tão longe quanto isso. Há pessoas a defender a pedofilia. Porque a partir do momento em que o sexo não fica restrito a um casamento entre um homem e uma mulher, de uma relação consensual entre um homem e uma mulher, no contexto de casamento, e se o único critério para não ser violação é o ser consensual, porque é que uma criança de 13, 14, 15 anos não há de ser consensual? E se uma criança com 8 anos pode tomar uma decisão tão decisiva em relação à sua sexualidade como mudar de sexo, porque é que não há de uma criança de 12 anos consentir numa relação sexual? Portanto, esta questão da pedofilia não está tão longe quanto isso. Claro que ainda é visto hoje como uma doença ou um drama. Vi já um vídeo de uma pessoa a contar uma história dramática de um rapaz que nunca vai poder vivenciar a sua sexualidade com toda... de uma forma plena, porque ele é pedófilo. E nós podemos até tender a ter alguma compaixão daquela pessoa. Mas isto é um caminho que se vai fazendo até ao ponto de isto se tornar banal, até celebrado. A zoofilia, eu costumo, quando mostro isto, costumo brincar a dizer que a única coisa que previne disto vir a acontecer é o PAN, as associações de defesa dos direitos dos animais, mas poderá caminhar para lá. A necrofilia está morto e está, não faz mal a ninguém. Violação, será difícil algum dia isto ser visto como algo celebrado e banalizado, mas se nós formos deixando, se a sociedade for deixando que estas coisas entrem, esta também há de... E pornografia, pode alguém dizer que mal faz, não estou a prejudicar ninguém, mas já tem sido muito falado também sobre isso, que é algo que pode destruir relações, destrói a percepção que uma pessoa tem do sexo. Portanto, várias coisas em que continuam à luz da palavra de Deus ser vergonhosas, imorais ou ilegais, e que algumas vão um bocadinho mais à frente do que outras, mas algumas já são absolutamente celebradas e banalizadas. Eu tinha mais coisas para falar, mas só vou mostrar-vos aqui alguns exemplos de como esta doutrinação tem estado a ser feita, esta lavagem cerebral. Isto é no Brasil, porque no Brasil o aborto ainda é proibido, e uma campanha dizia assim: o aborto é uma questão de saúde pública, não é religião, é um direito, não é um crime, não é um tabu, é uma questão de autonomia. Aquele filme que eu vos falei há bocadinho, de um homem que queria morrer, e é uma história dramática. Uma pessoa sente empatia por aquela pessoa que nós podemos ficar com a sensação, mas que injustiça. Esta aqui foi uma coisa absolutamente horrenda do Bloco de Esquerda, celebrar o casamento, chamado casamento entre pessoas do mesmo sexo. Jesus também tinha 2 pais, isto é uma blasfémia, uma coisa horrorosa. Um filmezinho de animação, que já tem alguns anos, de uma relação de 2 crianças que
que gostam, são homossexuais e gostam, principalmente um deles gosta do outro, apaixona-se pelo outro, e há vídeos de crianças, lembro de ver vídeos de crianças a reagir a este vídeo e a ver aquilo com toda a naturalidade. Não podemos deixar que os nossos filhos vejam a homossexualidade como algo que é natural, que é uma escolha que está em pé de igualdade com aquilo que a palavra de Deus diz. E, tal como, hoje em dia, pensem só um bocadinho, hoje em dia, já nós, mais velhos, podemos já dar de barato e chamar marido ou mulher alguém que não está verdadeiramente casado à luz da palavra de Deus, ou que está em segundo casamento, ou que nem sequer está casado. E não tarda nada, os nossos filhos vão achar normal, poderão, se não tivermos cuidado, poderão achar completamente normal um homem mudar de sexo para mulher, ou um homem estar casado com um homem. Não podemos deixar, não podemos normalizar isso. E esta publicação, que tem alguns meses, que eu vi crentes a partilhar isto. Eu vi crentes a partilhar não necessariamente este texto, como está aqui publicado pelo Bloco de Esquerda, mas algo parecido. Crentes. Como é que é possível alguém, em nome da tolerância e do deixar cada um viver a sua vida da maneira que quer, deixar-se enganar a tal ponto de partilhar uma coisa destas? A eutanásia não te obriga a morrer, o aborto não te obriga a abortar, o divórcio não te obriga a divorciar-te, o casamento igualitário não te obriga a casar com uma pessoa LGBT. Os direitos não te obrigam a nada, as direitas, sim. E com isto, deixa-se a palavra de Deus completamente de parte e deixa-se que o mundo vá entrando e vá minando e vá influenciando a nossa maneira de pensar. Não deixemos. Não deixemos os nossos filhos expostos a esta propaganda do inimigo, porque a pior coisa que nós podemos fazer é deixá-los entregues e deixá-los papar, por assim dizer, a propaganda do inimigo, que é o que nós temos nas escolas, temos na comunicação social, nos filmes. Portanto, sejamos sábios, mais poderia ser dito, mas ficará, se os quiserem, se vocês tiverem paciência para isso, para uma próxima. Que o Senhor nos dê sabedoria, que nos ajude a não cedermos, nos ajude a termos convicções baseadas na palavra de Deus, não no preconceito. Não é uma questão de preconceito. É uma questão, eu costumo chamar pós-conceito. Porque um preconceito é um conceito que uma pessoa tem antes de conhecer as coisas. Nós devemos conhecer as coisas e ter posição firme. E não ceder só porque estamos em Sodoma. E deixar que Sodoma entre em nós. Porque reparem que, a dada altura, o próprio Ló estava disposto a fazer algo completamente impensável, que era dar as suas filhas para serem abusadas por aquela multidão. Que Deus nos livre estando em Sodoma, por assim dizer, deixamos que Sodoma entre em nós.